Olá a todos. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto bastante sério. É um assunto que vai ajudar a gente a enxergar um pouco o que está por trás das coisas, né? E a gente vai ver com o vídeo de hoje que tudo é bem conduzido. Bom, a gente vai falar sobre o interesse do mal em perverter o seu bem mais precioso. E a gente vai fazer uma breve reflexão sobre como educar seus filhos da forma correta. Bom, o interesse do mal em perverter o seu bem mais precioso é um propósito do nosso adversário, o Hasatan, certo? É um plano que ele está promovendo há muito tempo, certo? Para tentar destruir o seu bem mais precioso. Quais são os seus bens mais preciosos? Bom, seus filhos, né? Ou seja, é uma coisa que você colocou no mundo, graças ao Criador. É uma vida, né? É um futuro, é a próxima geração. Então, é algo que faz parte de você, é a próxima geração, tá entendendo? Bom, e a gente vai ver também que o que o pessoal chama de conspiração, de teoria da conspiração, né? A gente vai ver que não se trata de teoria da conspiração, mas são coisas bastante reais. E tipo assim, espera até o final do vídeo, né? E tire a sua conclusão. Bom, a gente vai falar um pouco sobre essa questão, um assunto bastante importante, né? E nos tempos que nós estamos agora, é fundamental a gente saber de tudo isso. Então vamos lá, vamos ver o que está por trás de tudo isso, né? E a gente vai ver que tudo se conecta a esse ponto aqui, ó, o interesse do mal em querer perverter as crianças, né? A próxima geração. Vamos lá. Bom, eu vou introduzir uma pergunta aqui, uma pergunta bastante importante, né? A gente tem que começar já a pensar. O que uma criança deveria aprender por o seu próprio bem? É a pergunta, uma boa pergunta. O que será que uma criança deveria aprender para ter um desenvolvimento bem evoluído, né? Para ter um desenvolvimento bem com sucesso, né? Vamos lá. Do meu ponto de vista, uma criança deveria aprender línguas, né? Começar a aprender inglês, espanhol, francês já de pequeno, porque quando você é criança é muito mais fácil, né? Para aprender línguas. Até os 10 anos você está numa idade ótima para aprender línguas, certo? Uma criança, no meu ponto de vista, deveria aprender a Bíblia. Uma criança, no meu ponto de vista, deveria aprender a plantar seu próprio alimento, como meu ponto de vista, né? Uma das coisas fundamentais que todos nós deveríamos aprender, e o colégio não nos ensinou nada disso, né? Ou seja, o que uma criança deveria aprender para o seu próprio bem? Bom, a criança deveria ser muito bem educada, ela deveria aprender princípios e fundamentais sobre a vida, costumes, hábitos e bons modos, né, dos pais, coisas e conhecimento, obviamente, conhecimento, e elas já deveriam ser preparadas, né, para tipo assim, para ingressar num mercado de trabalho muito mais facilmente, ou seja, ser uma criança evoluída, uma criança prodígio. Mas na prática hoje em dia é isso que acontece? Não, né? Infelizmente. E a gente vai ver o que está por trás de tudo isso, o que está coordenando tudo isso. Então, ao invés da criança aprender a falar bom dia, com licença, boa tarde, tudo bem, em mais de 10 línguas, o que elas estão aprendendo? Elas estão aprendendo isso aqui, ó, o globo. No meu ponto de vista, uma criança assim de 6 anos, de 5 anos, ela não deveria estar aprendendo algo como isso daqui, certo? Por que isso aqui tem que estar incluído como um dos principais conteúdos no meio do sistema educacional? Por que isso aqui é muito incluído, né? Como base de aprendizagem, com base de aprendizado, melhor dizendo. E por que coisas mais importantes como isso aqui não são incluídas, como jardinagem, ou seja, línguas? Porque, tipo assim, a maioria das pessoas não sabe nem falar o português direito, tá ligado? Desculpa, não querendo dizer que eu sou perfeito, etc e tal, mas, pô, meu, tipo, é triste, entendeu? Fala isso aqui com uma tristeza. Porque, infelizmente, o nosso país aqui, com o Brasil, por exemplo, não tem uma infraestrutura, tipo assim, ó, das mais maravilhosas, tá entendendo? Então o sistema educacional daqui também não é bom. A matemática é praticamente um lixo, o pessoal não ensina mais matemática direito. Línguas o pessoal ensina muito mal. Inglês e espanhol eles ensinam, tipo assim, muito mal, desculpa. Tipo, não dá, sem condições, então... Infelizmente, é um retrato triste da nossa realidade, galera. Eu falo isso aqui com uma tristeza. Mas,
Ao invés das crianças estarem aprendendo algo produtivo, ao invés de elas estarem aprendendo sobre administração, sobre investimento, etc e tal, desde pequenas, para serem preparadas para a vida, para a realidade, não, eles estão ensinando esse tipo de coisa aqui, que é uma coisa abstrata, certo? E tipo assim, é uma coisa que não tem muita utilidade no dia a dia, percebe? E detalhe, isso aqui, levando em conta que isso aqui não é uma imagem real da Terra, já falei isso aqui várias vezes no canal. Muita gente já cansou de saber disso, já tá cansada de saber, mas tem muita gente que, tipo assim, mesmo vendo na cara que o negócio tem erros, as pessoas não querem admitir, elas preferem ficar à mercê do engano. Fazer o quê? Com elas, né? Cada um acredita no que quiser, cada um, né? A gente não pode fazer nada. Bom, então ó, a gente vê que desde pequenos, né, essas crianças aqui já vieram sendo condicionadas a um determinado pensamento, porque crianças dessa idade, elas ainda não estão preparadas para questionar, percebe? Elas ainda não estão preparadas para o combate. Então, você vê aqui crianças pequenas aprendendo a mexer com o globo. E o que você vê no rosto dessas crianças? Você vê o que? Curiosidade, certo? Essas crianças aqui, né, devem ter no máximo até 7 anos de idade, meu ponto de vista. Crianças pequenas já estão e elas já estão aprendendo desde pequenas a mexer com isso aqui. Eu penso que tem coisas muito mais úteis para se ensinar para uma criança, certo? Numa escola, num ambiente educacional como esse aqui, onde a criança está ali conhecendo outras crianças, estão compartilhando o dia a dia, né? Eu acho que deveria ser ensinado coisas muito mais úteis para preparar as crianças para o futuro, para a sociedade, mas para preparar elas para, ter várias opções de emprego, várias opções de cargo. Hoje em dia o jovem termina o ensino médio, a única opção que ele tem é o quê? Fazer o Enem, percebe? E se ele não se der bem no Enem, tipo assim, o cara vai lá arrumar um emprego, tipo assim, percebe? O cara fica 12 anos na escola para aprender a contar só pra, tipo assim, pra dar troco, percebe? Não tô desmerecendo a profissão em si, mas a questão é o seguinte, não precisaria de 12 anos de estudo para isso. Você, por exemplo, você aprender a, sei lá, você trabalha de caixa de supermercado. É uma profissão simples, em tese, mas não precisa de 12 anos de estudo para isso. As pessoas, a maioria das pessoas, inclusive eu, né? Um dia eu também tive na escola, como todo mundo, né? A maioria das pessoas ficam 12 anos no colégio e elas ficam perdidas depois que elas terminam o ensino médio, porque elas não sabem o que elas vão fazer da vida. Ou seja, vocês veem que o sistema, tudo tem uma coordenação por trás, tudo tem um desenho por trás das coisas. Então o sistema já cria essa base de sistema educacional para que as pessoas realmente não tenham muita opção do que fazer na vida e continuem sendo escravas. E isso aqui é um exemplo, é um dos exemplos que eu quero dar aqui nesse vídeo. Bom, então você vê aí, crianças no colégio já tendo contato com um globo terrestre. Bom, mas vem a pergunta, será que isso aqui está levando num caminho bom? Qual está sendo o futuro de muitas crianças de um tempo para cá? Será que as crianças estão crescendo mais comportadas ou crescendo mais revoltadas? O que será que elas estão consumindo? O que será que está deixando elas assim? Ou seja, já parou para pensar por esse lado? É isso que a gente tem que ver. E a gente tem que conduzir nossos filhos num caminho positivo. Não no caminho que o sistema quer, percebe? O mundo vai te receber muito bem se você falar do globo. Mas se você falar o oposto, você é taxado como teórico da conspiração. Você é excluído. Você é excluído, literalmente, como se fosse um copo descartável, por pessoas, inclusive por pessoas que defendem liberdade de expressão. Então, tipo assim, que mundo é esse, meu? O cara defende liberdade de expressão, mas quando uma pessoa tem um ponto de vista diferente, a pessoa vai lá e taca pedra na pessoa, tipo assim, quer apedrejar. Então, a gente vê aqui o globo e a gente vai ver mais coisas, mais indícios de que isso aqui não tá levando num caminho bom, certo? Pois bem. Bom, aí o que acontece? A criança cresce, atinge uma determinada idade, vai lá, se forma em Harvard e o que acontece? A gente vê esse tipo de coisa aqui, ó. Os caras ficam lá segurando a bola na formatura lá da faculdade. Bom, em tese eles acham isso aqui lindo. Adivinha de onde é todo esse pessoal aqui? De Harvard, certo? Harvard? Pois é. A gente vai ver da onde também vem
coisas como satanismo, né? A gente vai ver de onde vem satanismo. Pois bem, todo esse pessoal aqui é de Harvard, vai lembrando aí. Então todo esse pessoal aqui, vocês podem ver que todos eles estão com a bola na mão, né? Praticamente, eles acham lindo, né? Então você vê que por trás de tudo isso aqui há um condicionamento, né? Há um propósito específico em querer intensificar, né, essa lavagem cerebral da bola, querer ensinar a bola, querer passar isso aqui como algo inteligente, como algo assim super real e intocável, inclusive ninguém pode questionar o assunto, percebe? Então não é muito interessante fazer, para eles não é muito interessante fazer isso aqui que eu tô fazendo em tese, fazer perguntas, questionar, etc. Mas a ideia é botar todo mundo para pensar, será que isso aqui vai levar seu filho num caminho bom? É esse o futuro que você quer pro seu filho? Essa é a questão. Bom, então em tudo, absolutamente em tudo, vocês podem ver um globo. Em filmes vocês veem globo, na maioria dos filmes tem espaço, tem globo. A maioria dos filmes tem algo associado ao espaço, né? A todo esse mundo aí, todo esse universo aí maluco que a ciência criou. Então a gente vê que isso aqui é uma coisa muito introduzida e tem um propósito específico. Isso aqui puxa outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, então tá aqui todo mundo lá reunido, né, na formatura da faculdade. E adivinha, de onde todo esse pessoal aqui é? É, o pessoal de Harvard, né? A gente vai ver algumas coisinhas aqui que saem de lá de Harvard, porque eles gostam muito de induzir os jovens, né? Então, a gente vai ver também, a gente vai falar sobre um movimento que gosta muito de induzir as crianças. Pois bem. Dá uma olhada nesse artigo aqui, ó. Por que as pessoas estão ficando malucas com satanismo em Harvard? Que? Pera um pouquinho. Como assim? Satanismo em Harvard? Puxa, uau! Nossa! Harvard, né? É o lugar onde diz que você pode confiar o seu bem mais precioso, que é os seus filhos. Você tá de brincadeira. Então, pessoal, isso aqui é pra gente pensar. Satanismo em Harvard. É esse o caminho que você quer pro seu filho? Se formar em Harvard, né, para depois ele começar a usar drogas, e aí o futuro dele vai ser o quê? Satanismo. Ele vai ser introduzido, ele vai aprender que a Terra é um globo, vai começar aprendendo isso na infância, vai aprender teoria da evolução, vai aprender outras coisas, vai aprender marxismo, comunismo, e aí vai chegar nesse ponto aqui, ó, satanismo. Nossa, Harvard, hein? Esse é o futuro, né? Tá bom, sei. Esse é o futuro que eles querem para os filhos dos outros. Então, ó, presta atenção. Começa a prestar atenção nessas coisas. Aí, quando a criança aprende sobre a bola, automaticamente ela aprende isso aqui, ó, que ela tem um ancestral em comum com um macaco. Mas é incrível notar que entre essas espécies aqui que a gente tá vendo, esses 4 aqui do meio a gente não vê nenhum nos dias de hoje. A gente só vê o da frente aqui, o homem, e a gente vê o último aqui, o macaco aqui, o último. Ou seja, o macaco a gente sabe que existe. E um ser humano também. Agora, esses 4 aqui que a gente tá vendo, tipo assim, desculpa. Então isso aqui é uma teoria, tipo assim, também inútil, né? Que não serve pra nada, que é muito ensinado pras crianças. Ou seja, não tem propósito nenhum e continua sendo ensinado até hoje, mesmo sendo provado. Mesmo já provado que isso aqui é uma fraude, né? Que os fósseis que eles diziam que comprovava que isso aqui era verdade, quando for comprovado que esses fósseis eram fraude, mesmo assim, mesmo sabendo que era fraude, o pessoal continuou insistindo em ensinar isso aqui nas escolas. Ou seja, então isso aqui é importante para alguém, percebe? Não é para mim, nem para você, nem para os seus filhos, nem para os meus que eu vou ter futuramente, tá? Porque eu não tenho filhos, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer, né? E claro, como eu tô falando, isso aqui é importante para alguém. Alguém introduz isso. Adivinha por quem que isso é propagado? Pelo papai Charles Darwin, cujo primo dele, Francis Galton, foi o cara que criou o termo eugenia, ou seja, o parente do Charles Darwin, o cara era eugenista declarado, né? E isso aqui continua sendo ensinado nas escolas, tipo assim, ó, normalmente, como se tudo fosse normal, como se nada tivesse acontecido e como se nada tivesse acontecendo. Mas agora, se você ensinar sobre Bíblia, ó, super brega, é proibido ensinar a Bíblia. Você falar de terra plana é a coisa mais ridícula do mundo, mas isso aqui é tudo super normal. Percebe, pessoal, como o mundo é bastante hipócrita? Pois é.
Então, tudo isso é ensinado para nossas crianças, inclusive isso aqui, Big Bang. Mesmo havendo ganhadores de prêmios Nobel, como Peebles, que foi um senhor que ganhou um prêmio Nobel, cientista, ele mesmo disse, tem uma matéria na própria BBC News, né? Inclusive essa imagem da BBC News, né? Mas enfim, tem uma matéria da BBC News que fala de um vencedor do prêmio Nobel que diz que o Big Bang é apenas uma teoria. Mas mesmo eles dizendo que isso é uma teoria, o pessoal continua ensinando. Ou seja, falar que existe um design inteligente, um criador que criou tudo com um propósito, ó, não pode. É super proibido, é crime falar disso. Se você falar disso, nossa, os caras só faltam te bater, só faltam te perseguir. Agora, falar que tudo veio de uma explosão cósmica, super inteligente na visão do pessoal. Tem lógica, né? Desculpa. Tem lógica pro capeta, né? Mas não pra mim. Desculpa. Inclusive isso aqui também é ensinado como, né, como se fosse uma possibilidade de acontecer, né? Um ser inteligente de outro planeta vai vir e vai nos dar tecnologia, tipo assim, toda aquela lavagem cerebral. Não são demônios não, né? Não, imagina, né? O termo demônio é brega, né? É tudo ET. Tá bom, sei, tudo ET, tá bom. Não são demônios não, imagina, é tudo ET, tudo ser inteligente, tá bom, vai vendo. Ó, então vocês podem ver aqui, ó, livros infantis satânicos propagados para crianças. Isso aqui não é uma piada, isso aqui tá na internet. Ó, livro satânico de atividades para crianças, livro de demônios. Ou seja, vocês podem ver que não é brincadeira, o pessoal tenta a todo custo perverter as crianças, perverter a moral, costumes e ideias, comportamento, né? E olha aqui, ó, colorindo o livro, né? Livro satânico de colorir, e aqui a gente vê, ó, para crianças, né, para conectar os pontos. Então vocês podem ver, ó, o pessoal joga na cara e tipo assim, eles não querem nem saber. Tá aqui, ó, colorir, livro de colorir satânico, né? Livro de atividade para crianças satânico. Então vocês podem ver que não é uma piada. Isso é bastante real e tem pessoas que levam isso aqui muito mais a sério do que a gente imagina. Bom, então aqui a gente vê o pessoal sempre querendo, né, induzir as crianças, né? Como Harvard anda fazendo, né? Então tá aqui, ó, bem-vindo ao inferno. E é que a gente vê um garotinho e uma garotinha com camisas de satanismo, né? Com bode, pentagrama. E a gente vê aqui, ó, um garotinho no pentagrama e outras crianças ao redor. E aqui tá escrito: vamos invocar demônios, atividades para crianças. Isso não é uma piada, então tá aqui, ó, o diabinho. Então, existem pessoas que levam isso aqui muito mais a sério do que a gente imagina, certo? Existem pessoas que levam isso aqui muito mais a sério do que nós possamos imaginar. E aí vem pessoas que dizem: não, isso é tudo teoria da conspiração da parte de vocês, isso é tudo teoria da conspiração. Pois é, a gente tá vendo aí, ó, que o mundo é o que é, não é por acaso. Bom, isso aqui todo mundo já viu, né? Várias celebridades fazem esse símbolo aqui do olho, né? Do olho de Horus. Isso aqui não é novidade para ninguém. Mas estou dando ênfase aqui, por quê? Porque isso aqui também ajuda nessa questão, nesse processo de perverter as crianças, perverter o futuro delas, profanar o futuro delas, porque muitos pais deixam seus filhos assistir filmes e essas crianças acabam tendo um apego a essas celebridades, começa a chamar de ídolo, começa a idolatrar, e daí já abre uma porta, né, para tudo isso aí que a gente vê, para ter um futuro, né, como é que eu posso dizer? Não vai ter um futuro como a gente espera, né? Então, é triste, mas o pessoal faz de tudo mesmo para profanar o seu bem mais precioso. Então, fique de olho aberto. Tipo, o que eu tento mais fazer aqui é sempre abrir o olho das pessoas, sempre tentar despertar as pessoas, fazer as pessoas acordarem para essa questão. Tipo assim, as pessoas deveriam ler a Bíblia e, tipo assim, já passou da hora das pessoas começarem a pensar por elas mesmas, percebem? Então a gente vê aqui, ó, a Branca de Neve fazendo a mão chifrada. Então a gente vê em vários desenhos da Disney, vários filmes infantis da Disney, eles mostrando subliminarmente satanismo. E o pessoal diz: isso aqui não é nada, é tudo teoria da conspiração, beleza. E elas deixam os filhos delas assistirem isso aqui o dia todo. E aí vai lá, os filhos começam a adotar costumes e hábitos que não eram do feitio delas. E aí o que acontece? Bom, presta atenção agora. Vamos pegar aqui a Bíblia, que é o manual da vida, né? É a palavra dada pelo nosso Criador divino, o nosso Pai Celestial, Yahweh Tsevaot. Toda a glória seja dada a Ele, ao Filho dele, Yahushua HaMashiach. Efésios 6,
Versículo 4 vai dizer o seguinte, ó: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Criador dos céus e da terra, no conselho do nosso Salvador Yahushua. É isso que a gente tem que ter em mente e passar para os nossos filhos, passar para a próxima geração, percebe? Provérbios, capítulo 22, versículo 6 diz: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará do caminho, não se desviará deles. Então é bom começar de pequeno a ensinar a Bíblia, a ensinar a palavra, a ensinar que existe um Salvador que veio, derramou o sangue dele por nós, ensinar bons costumes, ensinar coisas que são úteis para a criança, percebe? E manter elas longe, né, de televisão, dessas coisas assim que podem perverter o comportamento delas, percebe? Como Disney e como outras coisas aí que tem muita programação neurolinguística do capeta. Bom, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e também quando se levantar, converse com ela, dê sempre instrução boa, certo? Instruções boas que vão levar ela num caminho bom, positivo. E obviamente vai te deixar orgulhoso como um pai. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé no Messias Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, cujo nome é hebraico Yahushua HaMashiach. Provérbios capítulo 23, versículos 13 e 14 diz: Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Certo? Agora, finalizando nossa conversa. Como eu falei, tudo isso foi introduzido para a humanidade com um propósito específico de querer perverter o bem maior, né, das pessoas, seus filhos, né, no caso, e a gente tem que sempre que direcionar eles no caminho da Bíblia, no caminho das Escrituras, né, e a gente tem que estar confiante nisso. A gente tem que estar atento ao mesmo tempo, direcionar sempre nossos filhos no caminho positivo e estar atento para que nenhuma dessas coisas chegue neles, certo? Então é bom a gente proteger nossos filhos, que são nossos os bens mais preciosos que nós podemos ter, certo? É um vídeo para alertar todo mundo, e a gente está vendo que o satanismo está muito forte no mundo. Não é à toa que ele já se infiltrou na maioria das igrejas. A gente está vendo aí o colapso da sociedade, casamentos sendo destruídos por ideologias feministas, homens e mulheres não querem mais saber de se casar, e vai haver menos reprodução, e com isso não vai ter próxima geração, não vai ter mais crianças nascendo, e tudo isso tem um propósito maligno, mas tudo está sob o controle do Criador. Então lembre-se que o Criador Yahuwah Tsevaot nos deixou suas instruções, o manual da Bíblia, o manual da vida, a Bíblia Sagrada. Então é isso que a gente tem que ter em mente e seguir como propósito de vida. Bom, muito obrigado a todos pela paciência, eu vou ficando por aqui, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.